As expedições comerciais. O comércio atingiu o apogeu na Europa, tá? E ficou claro o propósito, então, geopolítico da cartografia. Ou seja, o conhecimento do espaço, né, geográfico se constituiu num poderoso instrumento de dominação. O que ele está querendo dizer com essa frase? Quando ele diz que o comércio, né, teve seu apogeu na Europa, são as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? São os europeus saindo a mar aberto em busca de novos territórios, buscando dominá-los, né? E buscando vender, comercializar os seus produtos, tá? E então isso se tornou, a cartografia acabou se tornando um instrumento de dominação, tá? Por quê? A partir do momento que eu saísse da Europa, encontrasse um novo território e eu demarcasse, delimitasse num papel o tamanho desse território até onde eu cheguei, aquele território, a partir daquele momento, pertenceria a... E a interferência da igreja? Vamos lá. Como eu sempre falo em toda aula, gente, falando de igreja, principalmente da católica, estamos em história e geografia, estamos falando da igreja católica da época, não a de hoje, ok? A cartografia, então, ela teve esse grande retrocesso, porque a igreja ela começou a influenciar na representação do mundo, tá? Os mapas, eles eram confeccionados, então, segundo a concepção religiosa, que não admitia a ideia de uma terra esférica, e sim de um disco plano circundado de água, ok? Vai ter a imagem na apostila também disso. Então, assim, a igreja foi o primeiro órgão que começou com a ideia de terra plana lá no século XV, tá? E hoje tem alguns tontos aí que acreditam que a igreja não, que a terra é plana, de novo. E eles nem são da igreja, hein? Pior de tudo é isso, tá? Então, por isso aquele mapa que eu mostrei que tem um santo em volta, eles sempre colocavam, assim, anjos ou um senhor de idade em volta dos mapas, assim como se fosse Deus, né, protegendo a terra. A gente vai falar disso mais tarde. O primeiro, né, ponto sobre a questão da igreja é o mapa TO, né? Ele tem esse formato, que é o formato da terra plana, um disco, ok? Banhado pelo rio, pelo mar, né? Por água. E apenas os três continentes que se conheciam até então: a Ásia, a Europa e a África. E colocava Jerusalém, né, no meio, né, como centro de todo o planeta, né, em referência à questão de Deus, tá? E outra coisa, né, o que remete esse mapa? Uma cruz, o T, tá? Então olha como a intervenção da igreja era extremamente forte nesse momento, tá? Aqui tem a definição do mapa TO, então, que é o O é o formato achatado, né, representando o planeta. O T, os três cursos de água, né? O Rio Dion, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, tá? E o T, que representava uma cruz, né? Onde sua junção estaria representada Jerusalém, sendo o centro do mundo. Diversas concepções do mundo, então, né? Teve, né, inúmeras concepções sobre a Terra desde a antiguidade, né? Ou seja, se ela é plana, se ela é esférica, se ela é oval, se ela é quadrada, né? Só que daí a gente tem duas correntes que a gente vai trabalhar só, que foi a forma da Terra e a posição da Terra, tá? Em relação a essa posição da Terra no universo, existiram duas correntes que predominaram até o final da Idade Média, tá? A geocêntrica e a heliocêntrica. A geocêntrica considerava então que, como centro do universo, a Terra era o centro do universo. Assim, o Sol e a Lua e os outros corpos celestes apenas giravam ao seu redor. Tá? Essa teoria foi concebida pelo astrônomo Ptolomeu, né, nos primeiros anos da era cristã e foi adotada pela Igreja Católica como uma forma de mostrar a preocupação de Deus com o homem, né, e com a humanidade. Tá? Então, a Terra ficava no centro porque assim era a obra mais importante de Deus. Tá? E os outros corpos celestes que giravam em torno da Terra, o que é uma grande mentira, né? Porque a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, a partir aí do século XIII, vários cientistas desenvolveram estudos, né, que acabaram desacreditando nessa teoria. E a teoria heliocêntrica ela foi estruturada pelo Nicolau Copérnico, né? E no seu livro sobre a evolução dos corpos celestes, ele afirmou que a Terra executava um movimento em torno do seu próprio eixo. Além disso, realizava um movimento em torno do Sol, que
constitui o centro do sistema solar. Ou seja, só observando, naquela época sem nenhuma tecnologia, o Copérnico já descobriu o movimento de rotação e translação da Terra. E descobriu que a Terra não era o centro do universo, que não era o Sol que girava em torno dela e sim ela que girava em torno do Sol. A teoria dele foi combatida pela igreja, lógico, porque ele estava negando que a Terra fosse o centro do universo, então ele estava questionando a importância que Deus estava atribuindo para a humanidade. Tá? O Galileu, ele foi quem defendeu essas ideias do Copérnico, nos seus estudos, pois negavam que os outros corpos celestes giravam obrigatoriamente em torno da Terra. Porém, quando ele começou a divulgar essas ideias que ele descobriu, ele foi perseguido pela igreja, Tribunal da Inquisição, e teve que negar a sua teoria heliocêntrica, ou seja, ele teve que negar a verdade, porque senão ele ia ser castigado ou punido pela Inquisição. Então aqui tem uma foto da teoria heliocêntrica que está na apostila, o que é a realidade, a Terra girando em torno do Sol, e ela girando em torno de si mesma, o movimento de rotação e o movimento de translação, responsável pelos dias e noites e pelas 4 estações do ano. E o que eram as linhas imaginárias, surgiu nas grandes navegações, esse resgate da linha do Equador como um ponto de partida para se localizar, no mar. Os primeiros navegantes eles guiavam-se através da posição fixa de algumas estrelas, tá? Então teve grandes investimentos financeiros nessa época. Em relação a isso, foi quando surgiu então a denominação de latitude e esse primeiro equipamento, como se fosse a primeira bússola, que é o astrolábio, tá? Ele que ajudava os navegantes em alto mar a se localizar, porque ele mostrava a relação das estrelas com a linha do horizonte, por isso a relação da linha do Equador, tá? As latitudes são as linhas horizontais, ok? Olha lá, Equador e as linhas paralelas, tá vendo? A divisão geométrica da Terra foi criada, então, com esse objetivo de estabelecer um padrão comum para diversas finalidades, tanto para medir distâncias como para orientar nas navegações. E as longitudes também vêm nas grandes navegações, era a relação da distância da costa até onde a gente andou, no mar. Então, por exemplo, eles mediam, olha a seta do mouse, aqui, saía daqui, e aí andando, beleza, andei 30 metros, andei 40 metros, andei 50 metros, tá? Ou seja, eu tenho que voltar 50 metros até chegar na costa, ok? E eles utilizavam as fases da lua para poder conseguir se localizar, não se perder. E o relógio, que era extremamente preciso. Galera, vocês não acham que a Terra é plana mais, né? Acho bom. Ninguém acreditava nisso desde o começo. Vou acabar a aula de hoje por aqui, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim pelo ClassApp, tá? Eu vou responder. E amanhã, na sexta-feira, eu vou colocar um outro vídeo falando sobre as projeções cartográficas. Vejam esse slide, vejam esse vídeo. Leiam o capítulo G5, anotem qualquer dúvida e me mandem mensagem pelo WhatsApp. Beijo, amo vocês, saudades, se cuidem.